Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do dia 27/4 ao dia 30/4. Mandei para vocês esse texto, 10 fatos que você precisa saber sobre o neocolonialismo na África. E agora a gente vai corrigir as atividades. Vamos lá? Na década de 1930, foi publicada a primeira edição da história em quadrinhos em que o personagem Tintin, um jovem repórter belga, faz uma expedição ao Congo, colônia do seu país na época. Com base nas imagens e nos diálogos apresentados, nota-se que Tintin simboliza as práticas da colonização europeia. Que política foi aplicada no continente africano pelas potências europeias de acordo com o quadrinho? Gente, Tintin foi um desenho que fez muito sucesso aí na década de 1970 e tinha essa pegada mesmo. Ele era belga e tinha esses episódios aí onde ele vai à África. E a pergunta que se fez foi qual a política que foi aplicada no continente africano, né? Qual que seria a ação? A ação é uma ação civilizatória que ocorreu através do neocolonialismo. 2. A colonização portuguesa e espanhola do século XVI havia se limitado quase que exclusivamente à América. No século XIX, porém, a necessidade da expansão dos mercados consumidores de produtos manufaturados e de controle sobre as regiões fornecedoras de matéria-prima deu início à nova corrida colonial, empreendida principalmente pelas potências industriais da Europa. Explique a diferença fundamental entre colonialismo europeu exercido no século XVI e o neocolonialismo exercido no século XIX. A resposta, gente: o colonialismo tem seu grande momento no século XVI, o neocolonialismo se concentra entre os séculos XIX e XX. Enquanto o primeiro surge dentro do contexto do capitalismo comercial e mercantil e é estruturado e apoiado pelos estados absolutistas europeus da Idade Média, o neocolonialismo está relacionado à segunda revolução industrial e ao capitalismo financeiro e monopolista. O apoio neste segundo vem dos estados burgueses e liberais da Europa contemporânea, dos Estados Unidos, da América e do Japão. No colonialismo, os objetivos eram os produtos tropicais valiosos da Europa e, portanto, interessantes para a manutenção da balança comercial favorável, e os metais preciosos. Já no neocolonialismo, os objetivos são matérias-primas, mercados consumidores e mão de obra barata. Então, basicamente, no vídeo de hoje a gente levanta essas questões. Nós temos aí o neocolonialismo atendendo a demanda da Revolução Industrial, a necessidade por matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata. E nós temos o colonialismo pautado aí nas questões do mercantilismo e do capitalismo comercial, a necessidade de procurar produtos tropicais para que eles pudessem ser comercializados na Europa. 3. Se tivéssemos de definir o imperialismo de forma mais breve possível, diríamos que ele é a fase monopolista do capitalismo. Vou subir aqui, gente. Indique, tomando como ponto de referência o texto acima, 2 fatores que estimularam a expansão imperialista. A expansão imperialista foi estimulada pela necessidade de ampliar o mercado consumidor, dado pela grande capacidade produtiva do mundo recheado de indústrias, e pela necessidade de ampliar as fontes baratas de matéria-prima, que se tornou uma necessidade diante da concorrência mundial em todo o mercado industrial. Então aqui nós temos os mesmos fatores que foram levantados basicamente na questão 2. 4. Como foi dividido o território africano entre as potências imperialistas? Quais foram as consequências dessa divisão? Você poderia tanto levar para a questão da Conferência de Berlim, onde eles sistematizaram a colonização, como poderiam falar também da forma com que eles instituíram as fronteiras do continente africano, levando em consideração características da cartografia e dos aspectos naturais do continente africano, dos limites aí como os rios e relevos, desconsiderando as necessidades dos povos africanos e as tribos rivais. Então a resposta que nós temos é essa.
A ocupação da África e as disputas por terras levaram os países europeus a organizarem a chamada Conferência de Berlim. Na hora de reorganizar o mapa do continente, os europeus levaram em consideração apenas questões como longitude, latitude e rios. Não se considerou a divisão étnica já existente no continente. 90% das fronteiras atuais da África foram herdadas desse período, resultando em uma série de conflitos. 5. Retire do texto 10 fatos que você precisa saber sobre o neocolonialismo na África, um fato que mais te chamou a atenção e explique. Você vai pegar lá no texto, nós temos 10 fatos, você escolhe um e explica, então ela é pessoal. Não é civilizado nem justo que os países civilizados ocidentais se amontanhem indefinitivamente e se asfixiem nos espaços restritos que foram suas primeiras moradas. Que neles acumulem as maravilhas das ciências, das artes, das letras e da civilização, e que eles vejam, por falta de aplicações remuneradas, a taxa do juro dos capitais cair em seus países cada dia mais e que deixem talvez a metade do mundo a pequenos grupos de homens ignorantes, impotentes, verdadeiras crianças débeis, dispersos em superfícies incomensuráveis, ou então a populações decrépitas, sem energia, sem direção, verdadeiros velhinhos incapazes de qualquer esforço, de qualquer ação ordenada e previamente. O texto anterior pode ser visto como um manifesto em defesa das expansões imperialistas do final do século XIX, conjugando nesta defesa motivações econômicas e culturais que justificariam a preponderância dos países vistos como civilizados. Refletindo sobre o texto, cite uma motivação socioeconômica e ideológica ligada à expansão imperialista. Olha, pessoas, aqui a gente tem a mesma pegada do fardo do homem branco, essa questão dos homens civilizados e como eles levam a questão do desenvolvimento, e por isso seria justo que eles desenvolvessem essas ações aí no continente africano. Do ponto de vista socioeconômico, você vai escolher uma. Você pode falar da mão de obra, da necessidade de matéria-prima, dessas características que nós já abordamos aqui. Do ponto de vista ideológico, você pode falar a respeito dessa questão e dessa boa intenção de levar aí as benesses da civilização para o continente africano, essa valorização do cristianismo. Pode dizer também a respeito do racismo, de como eles cosificaram tudo isso para impor a cultura europeia acima da cultura dos africanos. E aí a gente lembra do racismo científico e do darwinismo social. É essa correção. Estudem, hein, galera? Mesmo à distância é importante manter a determinação. Beijo!